Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Extra SC. Hoje estamos aqui com o presidente do Instituto Inspiração, professor Manuel Paiva, ele que é professor de filosofia e especialista em direitos humanos também, né? Criador do Instituto. Hoje, dia 24, é o Dia Estadual de Combate à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. O professor Manuel, ele mantém atividades constantes aqui no município e ele vai falar um pouco para a gente sobre essa data específica do dia 24 e também sobre prevenção, sobre combate e as campanhas em relação à violência e à exploração sexual infanto-juvenil em Caçador. Bom dia, professor, tudo bem? Bom, é um grande prazer estar aqui, caros espectadores do Extra SC. Dia 24 de setembro, o Dia Estadual de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. É um tema muito caro para o Instituto Inspiração. Nós entendemos que é importante tratar desse assunto, a gente falar desse assunto, porque quanto mais o silêncio, quanto mais a nossa omissão, mais casos acontecem. Nós entendemos que o quão importante é a prevenção. A prevenção é essa capacidade de nós criarmos lares seguros. Essa prevenção acontece em todo lugar. A prevenção acontece na escola, a prevenção acontece na comunidade, a prevenção acontece onde a criança está. E é importante que a gente entenda que nós somos capazes de criar esse espaço seguro para a criança. Não somente o poder público, mas nós somos, porque nós somos a cidade, nós somos os cidadãos. Quando nós pensamos que a criança, ela está exposta aos perigos da violência, nós precisamos antecipar essa violência. Antecipar esse quadro que nós sabemos, que entendemos muito bem sobre isso, que depois que uma criança ela tem esse direito violado, é muito difícil para ela recomeçar. Os traumas são marcantes demais. Então, falar de prevenção é de falar de cuidado, é de falar de atenção. Uma criança, um adolescente, por mais que hoje eles são espertos com a tecnologia, etc e tal, mas continuam sendo crianças, não são pequenos adultos. Então, adultizar uma criança é muito perigoso. Nós precisamos olhar a criança enquanto criança, entender a criança enquanto seu universo de criança. A criança precisa fazer criancice. A gente não tem que tirar esse direito dela. E muitas vezes, se a gente perceber, nós queremos que ela queime o processo. Se a gente perceber a nossa educação em casa, o processo de ensino, a gente acaba perdendo a criança enquanto criança. Então, falar de prevenção é deixar que a criança continue sendo criança. Criar espaços para que ela seja criança. A nossa casa precisa ser um espaço de prevenção, um espaço de diálogo, um espaço de tranquilidade, sem tensão. Lar seguro é o primeiro espaço de prevenção, não é? E não tem como a gente falar de prevenção sem falar também de combate. Porque nós não partimos do ponto zero. Nós partimos do ponto, infelizmente, e daí está a fundação do Instituto Inspiração, é porque existe um quadro de violência instalado. Não é uma invenção. Então, o que nós pensamos? Pensamos que, junto com a prevenção, é importante também o combate. O que é o combate? É nós enfrentarmos, a gente não fingir que nada está acontecendo. Nós entendermos, sim, que há casos de violação dos direitos de criança e adolescente, que há casos de abuso sexual, que há casos de exploração sexual. E nós não podemos entender como uma normalidade, não é? Não, é sim, é dolorido, machuca. E nós precisamos, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Mas entender que combater é falar sobre. Combater é criar ferramentas. Combater é criar rede de proteção. Combater é a comunidade civil, é o poder público se unirem para tratar desse assunto, para falar desse assunto. E pensar em meios de prevenção, mas também meios de combate. E esse combate está muito próximo da denúncia, que é falar sobre, denunciar. Né? A gente tem que fazer com que esse tema, os meios de denúncia, os meios de combate, chegue até a comunidade. E aí também, não só a comunidade periférica, mas a comunidade do centro também, as escolas, as empresas, nós entendermos que não é normal, que é violência e que é crime. E se é crime, tem que ser combatido. Aí você pode usar o Disque 100, nós podemos usar o aplicativo Proteja Brasil, um aplicativo muito fácil. A gente pode chegar até o Conselho Tutelar, ou seja, nós temos meios para denunciar. Mas eu entendo que a denúncia ela parte do pressuposto do empoderamento, do entendimento que isso não está certo.
parte do pressuposto de uma educação sexual. Nós entendermos que nós não podemos passar em branco, a gente não pode fingir que nada está acontecendo. Precisamos falar sobre isso em casa, precisamos falar sobre isso na escola. O número de palestras que já foram dadas e pós-palestras, o surgimento de denúncias, o surgimento da gente entender o caso, de encaminharmos o caso, é inúmero. Então nós precisamos entender isso também, que o nosso papel de prevenir é também de combater, não é? E muitas vezes a gente fica, aí isso é um grande limite nosso muitas vezes, né? Nós surgimos as campanhas de 18 de maio, agora a campanha de 24 de setembro, mas tem que ser permanente também, né? E o poder público tem que acompanhar isso também, porque não é só o combater, mas é também prevenir. À medida que eu o tempo todo estou falando sobre isso, né? Eu mostro a importância do assunto, a importância do tema. Muito bem. E as campanhas, professor? Como elas estão sendo conduzidas no município aqui? Temos alguma coisa prevista para esse dia 24, logo mais, à tarde ou no período meio-dia? O Instituto Inspiração, nós concentramos um trabalho contínuo em Caçador. Nós trabalhamos em Caçador e na região. Claro que nós temos um tempo muito difícil de chegarmos até as crianças, né? Por conta do Covid-19, da pandemia. O Inspiração, em 18 de maio, nós concentramos a nossa campanha virtual e agora também, não é? Então nós já começamos a nossa campanha dia 21 de setembro, já começamos virtualmente com posts. Hoje, específico dia 24, nós continuamos com nossas postagens na rede social. E hoje, às 19 horas, dia 24, agora hoje, dia 19 horas, nós temos uma live com o psicólogo Henrique Scarpini, do Rio de Janeiro, especialista na área, trabalhou no CAPS muito tempo, trabalhou no CRES muito tempo, então entende de defesa dos direitos da criança e adolescente para de tratar sobre isso. É muito importante que a gente entenda que nós precisamos dar espaço, dar vazão a esse assunto. Eu sei que muitas vezes nós não queremos tratar de notícias de violência, tratar de notícias de violação dos direitos da criança e adolescente, porque é um tanto incômodo. Mas muito mais que tratar é a criança que sofre, né? Nós temos no mapa da violência.org, até 2012, Caçador configurava a quinta cidade do Brasil, não é? Em violência contra criança e adolescente e abuso sexual. Então é altíssimo esse número, não é? Então nós não temos, o último dado mais recente é esse, do mapa da violência.org. Então assim, é muito importante que a gente fale sobre isso, que as campanhas elas permaneçam, elas continuem, não é? Nós, enquanto Instituto Inspiração, que estamos aqui em Caçador há 3 anos e meio, nosso papel acontece nas escolas, nas empresas, na comunidade em geral, falando sempre sobre isso, a prevenção às violências. Porque o que nós entendemos? Que o nosso objetivo futuro, né, caros espectadores, é nós futuramente a gente abrir uma escolinha de São Paulo, por exemplo, uma escolinha de futebol, para não falar de violência sexual, que esse tema esteja superado, mas não é assim. Então, enquanto esse tema não for superado, nós precisamos combater, precisamos falar sobre isso. E as campanhas, elas têm um marco fundamental, 18 de maio, que é o Dia Nacional. Nós entendemos que o Dia Estadual é importante falar também trabalhamos mais sobre isso, mas constantemente, o ano todo, nós estamos falando sobre esse tema. Muito bem. Manuel, você tocou num assunto interessante, que é esse objetivo do Instituto Inspiração. Então, nós estamos trabalhando esse tema, que é o combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil, mas o Instituto também gostaria de, no futuro, não precisar falar tanto disso para também criar outros projetos, escolinhas de futebol e dar encaminhamento a outras atividades para as crianças, é isso? Tem esse foco também de, no futuro, as coisas melhorarem em situação a esse tema crítico que a gente vive, né? Para que o Instituto também possa se voltar a atividades mais benéficas. Que são atividades que elas podem trazer um quadro de prevenção, não é? Nós trazemos as crianças para atividades culturais, esportivas, é importante isso. Caçador, há espaço para que a gente crie projetos assim. Então eu sempre fico pensando, o quadro de profissionais do Instituto Inspiração tem muita gente ligada à cultura, ligada à arte. Nós temos psicólogos, ciências sociais. Então assim, o nosso agentes culturais, nosso objetivo é sanar um dia esse tema. Claro que é uma utopia, mas a gente precisa pensar que é a defesa das crianças, né? A segurança delas. E criar outros projetos, criar outras linhas. Porque é muito importante que a gente pense que a gente vai superar esse tema. E depois criar outros projetos, criar outras linhas de atuação.
Porque muitas vezes, a gente não consegue atingir a criança naquilo que ela precisa, porque a gente não está no universo dela. Então a gente precisa escutá-la. Né? A gente pode pensar muito bem que muitas políticas públicas são criadas no universo do adulto, que não entende o que a criança precisa. A gente não consegue alcançá-la. Então fica o nosso próprio discurso muitas vezes. O Inspiração, quando entra na sala de aula, nas nossas palestras, rodas de conversa, falar de prevenção, nós fazemos ao máximo para entrar no universo dela. Entender o contexto da criança. Porque senão a criança a gente não consegue atingir mesmo, quando a gente fala de cima para baixo, né? Tá certo, professor. Gostaria apenas que o amigo reforçasse, então, hoje às 19 horas é no seu Facebook? Isso. Hoje, às 19 horas, no Facebook do Instituto Inspiração, na nossa página. Então, a live com o psicólogo Henrique Scarpini. É um psicólogo que já esteve conosco no 18 de maio. Brilhantemente abordou esse tema. E nós optamos por chamá-lo novamente para a gente tratar desse assunto com ele, porque de fato é um profissional fantástico. E o Inspiração é isso. Nós costumamos falar, a gente fala muito que Inspiração é uma casa aberta. Aberta a profissionais que querem contribuir com esse tema. A gente não pode fingir, né, que está tudo bem. Não está tudo bem. Não adianta eu fechar a porta da minha casa e achar que estou seguro. Não tá, porque o filho vai cair na escola, vai comprar um pão, vai sair de casa. Infelizmente o quadro de violência está instalado. Então precisamos falar sobre isso. E o Inspiração está à disposição da comunidade. Né? A gente está a fim, de fato, de criar mecanismos de defesa e proteção da criança e do adolescente. Tá certo, então. A equipe do Extra SC agradece aqui a participação do professor de Filosofia e presidente do Instituto Inspiração, Manuel Paiva, por dar essa contribuição para a gente nesse dia importante, que é o Dia Estadual de Combate à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Continue acompanhando as nossas redes sociais e também acompanhe logo mais à noite, às 19 horas, a live do Instituto Inspiração com o professor novamente, o seu convidado, falando desse tema tão importante na nossa atualidade, né? Um bom dia a todos aí, que Deus abençoe.